Olá, bom dia a todos. No ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso programa o senador Eduardo Girão, do Podemos Ceará, mas hoje de forma presencial, lembrando que nós temos esses acrílicos, para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, que ajuda a gente a manter uma certa distância. Todos aqui estão vacinados, graças a Deus, tudo na paz. Senador, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no programa mais uma vez, viu? Patrícia, quem tem que agradecer sou eu, agradecer ao seu imenso público que acompanha o Jornal da Manhã, uma honra estar aqui com vocês e gratidão pelo convite para a gente dialogar, né? É importante esse contato com as pessoas, para elas saberem o que a gente está fazendo em Brasília, o que é que a gente pensa, e eu espero poder compartilhar aqui, abrir meu coração e mostrar realmente a verdade. E eu peguei o senador a caminho praticamente do aeroporto, que ele embarca daqui a pouquinho, mas ele gentilmente topou conversar aqui com a gente. Senador, eu queria começar de uma forma cronológica, mas de trás para frente, porque a CPI da Covid terminou, né? Só que o senhor foi um dos integrantes assim ativos dentro da CPI, mas que sempre olhou mais pela questão negativa dessa apresentação, inclusive do relatório final, que o senhor votou contra, né? O senhor falou que a CPI se acovardou em algumas demonstrações aí que o senhor tenha falado com a imprensa, né? E o senhor também apresentou uma nota de repúdio criticando os trabalhos, né? O que tão de horrível incomodou o senhor na ligação aí das investigações da CPI da Covid? Olha, Patrícia, primeiro a intenção, né? Porque a CPI ela foi formada com 2 requerimentos. Um do senador Randolfo Rodrigues para investigar ações e omissões do governo federal, ok. E o meu requerimento para investigar o governo federal, mas também ações e omissões dos estados e municípios que receberam bilhões de verbas federais para enfrentar a pandemia. E essa foi a decepção, não apenas minha, foi a decepção de cidadãos do bem que acompanharam essa CPI achando que ela era para valer, que ela ia investigar o governo federal e também os estados e municípios. Ela foi criada para isso, mas não. O que a gente viu foi um festival, e isso aí eu lhe digo com muita propriedade, porque eu fiz um relatório também, né? Eu tive um voto em separado e eu coloquei documentos, né? O que a gente viu foi um festival de parcialidade, onde as pessoas estavam com fins eleitoreiros ali, a cúpula da CPI blindou a corrupção nos estados e municípios e tanto que a CPI da Covid do Rio Grande do Norte está fazendo o que a gente deveria ter feito, né? E eu pedi o compartilhamento de dados, graças a Deus houve esse compartilhamento de dados e a gente pôde constatar que muita coisa não foi olhada na CPI para blindar poderosos, inclusive ex-ministros do governo Dilma, que são citados, que têm delações, que têm até confissões lá, e que a CPI poderia ter feito um trabalho para gerar credibilidade no governo federal, nos estados e municípios. Mas o que a gente viu ali foi de muito desrespeito. Quem conseguiu acompanhar a CPI até o final, porque ela começou com a popularidade lá em cima, e ela foi derretendo justamente pela condução de uma manipulação explícita, fazendo com que se olhe apenas o desgaste eleitoral do governo federal. E eu vejo problemas no governo federal, tanto é que no meu voto em separado eu coloquei que o presidente causou aglomeração, que o presidente não usou máscara, que o presidente deu declarações infelizes sobre a vacina, mas fiz o contraponto, que eles não queriam que eu fizesse. Então, assim, foi algo que foi um aprendizado. A gente sabe que nada acontece por acaso. Ela foi uma CPI legítima, mas que perdeu, infelizmente, a credibilidade por não investigar aquilo que a sociedade queria que investigasse. Antes de eu falar dessas investigações de cidades, né, de municípios e governos, né, estaduais, o senhor fala de alguns poderosos. Tem como citar algum? Tem como citar o senhor Carlos Gabas, diretor executivo do Consórcio Nordeste, que o Ceará faz parte, o Ceará manda dinheiro para lá, e nós tivemos aí aquele escândalo dos 300 respiradores, que olha só a situação, Patrícia e ouvintes do Jornal da Manhã.
foram 300 respiradores pagos antecipadamente, no começo sem nota fiscal, superfaturados, comparados a respiradores comprados aí na média do Brasil, e que até hoje, nós estamos em novembro, esses respiradores foram comprados no começo do ano passado, logo no início da pandemia. Até hoje esses respiradores não chegaram. Quantas vidas de cearenses, quantas vidas de nordestinos a gente poderia ter poupado se o trabalho fosse feito corretamente? Então, se a gente tem que achar responsável, a gente tem que achar em todo lugar. Não devemos absolutamente passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Agora, o que a gente viu foi uma CPI que se acovardou mesmo, que fez um jogo ali apenas de narrativas, eu até coloquei no meu relatório, um amontoado de narrativas que foi enojando até pessoas que são contra o governo, né? Porque você trilhar, Patrícia, um caminho de imparcialidade dentro de uma CPI daquela, onde o Brasil vive um fla-flu muito grande. A polarização política. A polarização dos extremos. Extremos. Tira a razão, é tudo na base da emoção. Então, eu procurei... Tem que ter um psicológico nesse senador. Mas olha, para explicar isso, né, para as pessoas não é fácil. Mas eu procurei toda a sessão mostrar a independência. Eu não tenho um cargo no governo federal, nenhuma indicação no governo federal. As minhas emendas são apenas aquelas emendas impositivas, constitucionais. Eu não tenho nada de verba extra, né? Tal do orçamento secreto. Você não me encontra lá, porque a gente faz um trabalho com integridade, com transparência. Eu votei contra o ministro Cássio Nunes Marques para a indicação do presidente da República, né, para o Supremo Tribunal Federal. Só 2 senadores fizeram isso, eu fui um deles. Então eu tenho total liberdade para criticar o governo no que tem que criticar e reconhecer virtudes que o governo também tem. A gente não pode achar que, não, porque o presidente dá declarações infelizes, se equivoca em muita coisa, é tudo errado no governo. Tem coisas positivas no governo, tem coisas que a gente vê a infraestrutura funcionando no governo, a gente vê pautas importantes para a nação, como a defesa de valores intrínsecos à vida, à família, a luta contra as drogas, que o governo está sendo fiel a essas causas. A gente vai entrar já nesses temas aí. A gente precisa ter equilíbrio. O que está faltando no Brasil hoje é diálogo. O que está faltando no Brasil hoje é pacificação. Essa guerra só interessa aos extremos. Não interessa ao povo brasileiro. O povo brasileiro não quer essa confusão. O povo brasileiro quer solução dos seus problemas. E eu acho que isso está turvando tudo no país. O debate da CPI, infelizmente, foi enfraquecido. Ele foi, assim, perdendo a aderência na sociedade, porque todo mundo viu o que aconteceu com os médicos, por exemplo. A gente pode até discordar do tratamento preventivo, do tratamento precoce. É um direito que está... Mas os cientistas estão divididos. E no dia que os médicos e cientistas renomados foram fazer o contraponto da narrativa da cúpula da CPI, o que foi que aconteceu? Eles se retiraram. Eles foram embora, ficaram poucos senadores para ouvir. Que contraponto é esse? Você que é do jornalismo sabe que o contraditório é muito importante, você ouvir o outro lado. Não teve isso dentro de uma CPI que estava investigando o assunto do tratamento precoce. Então, eu acho que isso fez a CPI que poderia deixar um grande legado, apontando erros do governo federal, apontando responsabilidade de estados e municípios. Ela perdeu totalmente o relatório foi uma peça de ficção, o relatório do senador Renan Calheiros. Pois é exatamente esse tema que eu ainda quero trazer. A gente já vai falar de política, de economia, dos projetos do senador Girão, mas ainda eu queria fechar esse tema CPI Covid, porque foi algo que realmente repercutiu muito durante muitos meses, né? Então, virou quase um best-seller, né? Se fosse escrito. Sim, virou.
Senador, a gente falou dos respiradores, né? E o senhor comentou desses 300 que não foram entregues ainda aqui no estado. São duas perguntas em uma. Eu tive a oportunidade de entrevistar 2 vezes o relator da comissão, que é o senador Renan Calheiros, e na última vez que ele estava na semana de entrega do relatório, eu questionei justamente isso com ele, né? Que o senhor insistia nessa questão de se investigar estados e municípios. E ele falou muito, assim, com muita certeza de que não era trabalho da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, investigar municípios e estados, e sim, cada estado tinha que instalar a sua CPI. Essa é a primeira pergunta. A segunda, se vocês chegaram a indagar alguma coisa em relação ao governo estadual aqui, do governador Camilo Santana, em relação a esses respiradores. Ótimas perguntas. Vamos lá. Primeiro, vamos de trás para frente. O estado do Ceará tem responsabilidade, sim, porque o governador, não apenas o do estado do Ceará, Camilo Santana, mas os outros governadores têm acesso a relatório de auditoria do Consórcio Nordeste. E esse Consórcio Nordeste, ele me mais parece um mini foro de São Paulo. É essa a grande realidade. Você vê lá funcionários com salário de R$20 mil. Eu não sabia nem que tinha sede em Brasília. Eu acho que você também não sabe. O Consórcio Nordeste tem sede em Brasília. Para fazer o quê? Eu não sei. Agora lá tem um punhado de funcionários ganhando R$20 mil. O diretor executivo é o Carlos Gabas, ex-diretor, ex-ministro da Dilma, da Previdência da Dilma. Uma parte desses respiradores que viriam para o Ceará iriam parar em Araraquara, São Paulo, porque o prefeito de Araraquara é também ex-ministro da Dilma. Olha a coincidência. E numa das peças de investigação, o próprio Carlos Gabas disse que era um irmão de alma dele que estava precisando desses respiradores para a cidade. Ou seja, o Nordeste ia bancar algo para Araraquara, São Paulo. O negócio é muito pesado, né? Tem denúncias de propina, já está isso no Supremo, lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça investigando, operações policiais, e a CPI do Rio Grande do Norte está mostrando cada vez mais algo escandaloso sobre esses respiradores. Então, o governador... Mas só quer dizer que houve aí um combinado entre o governador Camilo Santana e o PT em São Paulo? Eu acho que o governador... Não posso afirmar isso, porque seria leviandade da minha parte. O que eu posso afirmar é que o governador já deveria ter tirado o Ceará do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste está envolvido. E você não ouve um pio do governador do estado sobre isso. O Consórcio Nordeste está envolvido, teve operação, tem delação, tem uma série de situações. Ele sabe do relatório da auditoria. Por que ele não tira o estado do Ceará do Consórcio Nordeste? Já que esse dinheiro não tem transparência, já que esse dinheiro foi desviado de respiradores que nunca chegaram. Por que ele não tem a coragem de tirar esses respiradores, de tirar o Ceará, que todo ano abastece de dinheiro, continua abastecendo para pagar salários milionários lá? Por que ele não faz isso? A outra pergunta sobre o senador Renan Calheiros, que você colocou. Eles não investigaram porque não quiseram. Mas é de autonomia de uma CPI? É claro que é, porque a CPI foi criada com aqueles dois requerimentos. E o presidente do Senado, com toda a estrutura de advogados, autorizou a CPI ser criada com o meu requerimento para investigar estados e municípios e com o requerimento do Randolph. Mas o fato é o seguinte, não sei se o Renan Calheiros lhe falou, que o filho dele é governador de Alagoas. E o Consórcio Nordeste atua em Alagoas. Olha o conflito de interesse. Por isso que eu não queria que o senador Renan Calheiros fosse o relator da comissão. Por isso que eu lutei para ser o presidente da comissão e não o Omar Aziz. Eu fui para a disputa, perdi a disputa, né? Mas eu tentei. E um detalhe interessante, não sei se o senador Renan Calheiros disse para você, mas ele publicou que algo no Twitter dele, no dia 23 de abril, se eu não me engano, desse ano, estava começando a CPI, ele publicou que se tivesse alguma investigação que envolvesse o estado dele, o Alagoas, ele iria pedir para não julgar. Ele iria, nessa hora, se declarar impedido na situação para fazer o relatório. E aí eu cobrei isso. Eu cobrei no dia que a gente foi votar o Carlos Gabas para ser convocado, que é o diretor do Consórcio Nordeste. Eu cobrei, presidente, está aqui o seu Twitter. Ô, relator, está aqui o seu Twitter. O senhor disse que se declarava impedido. O Consórcio Nordeste está aqui. Falei os valores do estado dele.
O senhor confirma isso? Eu lhe peço para o senhor não votar. Que o senhor se declare impedido para votar a convocação, porque aí ia dar empate. E aí, no empate, o presidente já tinha dito que iria votar para trazer o consórcio Nordeste. E aí o senador Renan Calheiros votou. Então, aquilo está gravado na história, né? A situação foi muito pesada. Mas houve alguma situação de corrupção, de possível corrupção no estado? No consórcio Nordeste. Não, no Nordeste, no consórcio sim, mas no estado de Alagoas? Olha, nós tivemos 120 operações da Polícia Federal entre Polícia Federal e CGU durante o Covidão, durante a pandemia, né? E o estado de Alagoas também teve. Dessas 120, teve operações lá. Não sei se você lembra, se foi depois daquela entrevista, que foi muito bacana, a repercussão ótima que a gente fez, se foi antes ou depois, mas eu votei para trazer o diretor-geral da Polícia Federal, um requerimento meu, para convocar o diretor-geral da Polícia Federal para a CPI. E eu fui voto vencido. Só eu votei. Os governistas se juntaram com os oposicionistas e me derrotaram. Ou seja, quem é que está querendo a verdade? Quem é que está querendo esclarecer essa questão da corrupção? Então, por isso que eu entrei com prevaricação. Não sei se você viu. Eu entrei no meu relatório. De acusar a comissão de prevaricação. E durante todo o tempo o senhor realmente se manteve assim numa total estabilidade de imparcialidade, né? Procurei. Pelo que as vezes que eu assisti, o que eu li em relação ao senhor, isso não trouxe prejuízos para a tua aliança com o governo federal? Houve alguma conversa de bastidores? A minha aliança é com o Brasil, é com o povo do Ceará, que me levou para o Senado, com o brasileiro que está vendo o que está acontecendo. Eu venho das ruas, eu venho de campanhas pela Lava Jato, né, contra a corrupção. Então, assim, o compromisso que eu tenho é de ser coerente com o que eu sempre defendi. Então, eu não defendo o presidente A, presidente B, porque eu acho que personaliza isso. Eu defendo o Brasil. Então, as pessoas, como nós estamos no Fla-Flu, e eu vou dizer aqui para quem está nos ouvindo, do Ceará, um clássico rei, Ceará e Fortaleza, é difícil, porque as pessoas querem que você seja um ou seja outro. Você não pode ser do caminho do equilíbrio, apontar os erros de um, os erros de outro. Não, você não pode. É porque dentro da política isso é prejuízo, né? Prejuízo, mas esse cálculo político, que eu acho que isso me deixa a política mais baixa, né? Porque você tem que buscar a verdade. Você tem que buscar o que é certo. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem que é o seguinte, que diz que o errado é errado mesmo que todos façam. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. Então, eu quero entrar nesse caminho estreito de levar as pessoas para um despertar de uma política de qualidade, de uma política verdadeira. E eu sei que é um caminho que é difícil. O senhor está no terceiro ano, né, de mandato? Estou no terceiro ano, nunca tinha sido candidato a nada, Patrícia. Nem a síndico de prédio. Qual que é a sua profissão, senador? Olha, eu não me formei, né, viajei muito, eu cheguei a fazer economia, mas não cheguei a concluir o curso de economia. Também jornalismo, eu sou um bom comunicador, viu? Porque eu acompanho o senhor na imprensa. É generosidade sua, mas o meu pai teve jornal aqui no Ceará e eu vivi dentro de redação, né? Então, assim, as notícias chegando, aquela coisa, eu tenho um sentimento um pouco frustrado de não ter me informado. Eu acho que é uma missão o trabalho de vocês, como também é do político que quer fazer uma boa política. E assim, sei das minhas limitações e imperfeições, que são muitas, mas pode ter certeza que eu estou seguindo a consciência, tentando fazer o que é correto. Senador, eu queria, só para a gente encerrar esse bloco, que a gente já está no finalzinho desse primeiro bloco, eu queria passar uma régua aqui na questão da CPI da Covid. Houve um racha entre os líderes aí, presidente, relatores, porque naquela semaninha final, o presidente Omar Aziz foi contra ao relator alguns itens, né, do relatório do senador Renan Calheiros, querendo culpar o presidente, né, de genocida. O senhor sentiu esse racha dentro da própria comissão? Olha, eu costumo dizer assim, sem pessoalizar, que o mal se destrói
por ele mesmo, né? Então, assim, foi muito evidente ali uma briga de vaidade na reta final, né? Era o que mais me deixou triste nisso tudo foi a agressividade, Patrícia, com médicos, com depoentes que iam lá. A gente não deve tratar as pessoas de uma forma que não gostaria de ser tratado. Então, teve muito abuso de autoridade ali das pessoas. E na reta final houve essa confusão e o senador Tasso Gereissati aqui do Ceará, ele foi importante para organizar o lado da cúpula da CPI, né? E ele votava sempre com a CPI e... Vocês se falavam? Sempre, com todos. Eu acho que a gente pode ter as nossas divergências políticas, mas o respeito é a regra da boa convivência e a gente tem que conviver, né? Tem qualidades, os senadores, como também tem defeitos. Então, o senador Tasso Gereissati, o jantar na casa dele foi essencial para que houvesse aí, o relatório saísse do Renan Calheiros e fosse a votação. Agora, o senhor acredita que a CPI está tendo uma CPI, inclusive da Prevent Senior em São Paulo, alguns municípios tentando levantar aí, através do MP também investigações. O senhor acredita que aqui no Ceará vem essa investigação? Olha, eu te confesso assim que ficou um pouco nebuloso tudo isso, né? O caso da Prevent Senior, por exemplo. São, parece que 3.000, 5.000 médicos, um número assim alto que a Prevent Senior tem de médicos associados, e 11 fizeram a denúncia, né? Então, e esses 11, alguma parte deles tentou um acordo financeiro antes de ir para a CPI. Isso já me deixa com algo muito estranho. Por que isso? Como é que a pessoa vai fazer um acordo financeiro que foi veiculado na grande mídia, foi confirmado lá, e aí foi porque não fez, foi para a CPI? Fica uma coisa meio estranha isso tudo. A questão do tratamento precoce, eu fiquei a ouvir todos os médicos que foram lá. Inclusive, né? Quem estiver acompanhando aqui o Jornal da Manhã, senador, só um parênteses, nós entrevistamos a advogada dos médicos, inclusive está lá no YouTube. Então, quem quiser saber mais sobre o caso Prevent Senior, vai lá. É importante. E quem quiser saber mais sobre o caso de tratamento preventivo, precoce imediato, como você queira chamar, que é uma polêmica, que não é bandeira política, eu acho que isso aí são cientistas que precisam ser ouvidos. É só acessar o TV Senado, porque a gente fez um debate de 4 horas, ouvindo médicos contra e ouvindo médicos a favor. Era o que a CPI devia fazer. Eu fiz 2 meses antes da CPI. Eu consegui aprovar no Senado o requerimento e eu levei médicos contra, foi altíssimo nível. E você vê que nenhum médico que é contra chegou e diz, esse remédio faz mal, esse remédio... Mas nenhum. Eu acho que o que se discutiu muito na questão da CPI, tentando não ir contra o que o senhor está me dizendo, mas para a gente tentar um debate aqui, é que o investimento do governo federal em cima dessa prevenção, né, que ainda não era científica, foi muito grande. Inclusive, remédios se estragaram, né? Os comprimidos, né, do remédio que era tido como a medicação precoce. Então, o que a população também cobrou o governo federal foi de ter investido no algo de primeira tacada, assim, um investimento alto e não se preocupar com a vacina que naquela época já estava sendo oferecida. Eu acho que isso é o ponto principal. Não sei qual que é a opinião do senhor. Eu tenho uma opinião da autonomia médica. Muito importante, isso foi desrespeitado, inclusive na CPI. Eu discordo de presidente mostrar, por mais que ele possa ter boa intenção, acredito que tenha, de mostrar medicamento. E até tentar mudar a bula, né? Não, isso aí ficou, pelo menos na materialidade que a gente pôde ouvir nos depoimentos, isso não foi comprovado, de mudar a bula. Foi uma reunião que se teve e que não... A gente levou lá, queria fazer a cariação. Foi cogitado, mas foi descartado, né? Foi cogitado por uma pessoa, mas foi descartado. Não foi o alto comando. Então, assim, o que é que eu digo para você? Até hoje existe esse debate. Até hoje, cientistas trazem meta-análises, duplos cegos, resultados clínicos, mostrando que tratamento com certos medicamentos funciona. Então, por que a CPI não quis olhar para isso? Né? Então, isso é que ficou um pouco estranho. Investimento em certos medicamentos, você vê que na época o Mandetta era ministro da Saúde e ele chegou a dizer, fica em casa, só procura
o posto médico quando tiver com falta de ar. A gente viu isso no Ceará uma doença, também. É que a doença pegou todo mundo de surpresa. E uma doença nova. Doença nova. Mas o que eu, como cidadã, até hoje eu sou crítica em relação a esse assunto, da demora do governo federal em adquirir as doses da vacina. Eu acho que muitos brasileiros eles poderiam ter sobrevivido se a vacinação tivesse começado naquela época que tinha que ter sido Pronto, começado, Patrícia, vamos né? para isso. Vamos para esse ponto que é importante a gente ver. A gente tem 2 minutinhos. Ótimo, até menos dá para a gente resolver. Foi falado muito de centenas de e-mails que a Pfizer teria mandado. Isso. Lembra? 109, eu acho que é o número era esse. E-mails que a Pfizer teria mandado no período. A primeira vacinação do mundo aconteceu em Londres, no dia 8 de dezembro, se eu não me engano. Olha só, os e-mails da Pfizer são anteriores a isso. O Brasil não tinha a Anvisa, que é um órgão técnico, não é um órgão de governo, é um órgão que tem autonomia, precisa aprovar, precisa passar pelo crivo da Anvisa a questão da a autorização para vacina. Não tinha no Brasil naquela época. Precisava de um projeto de lei, porque as cláusulas eram cláusulas leoninas da Pfizer, por exemplo. E a gente fez no Congresso Nacional. 8 dias depois, o governo federal comprou. Então, tem muita narrativa, apesar do presidente, que o presidente dava declarações infelizes. Eu concordo que estão erradas as declarações. Ele também não teria investido pesado na Pfizer, mas querendo comprar pelo triplo AstraZeneca. Também não fez muito sentido, né? Não, ele comprou a Pfizer quando se podia comprar, quando tinha autorização ele comprou a Pfizer, as outras vacinas também. Essa questão da Covaxin, inclusive no meu relatório, eu coloco que deve se aprofundar nas investigações, porque tinha Cabo Dominguete, tinha Roberto Dias, tinha muita gente que chegava no alto Ministério, escalão do governo, que né? chegava no Ministério da Saúde sem ter vacina. Era um negócio que era golpistas, né? Inclusive aconteceu no Canadá. Eu falei na CPI, um esquema desse aí chegou no Canadá e deu polícia. Então, eu peço investigação da PGR para saber quem ganhou com isso, se ganhou. Mas, graças a Deus, não houve pagamento, mas a investigação precisa continuar. E também uma outra situação de, talvez, por questões eleitoreiras, o presidente Jair Bolsonaro ir contra a Coronavac, que é a vacina paulista, por problemas... Guerra política. De guerra política com o governador João Dória. Então, assim, num momento onde milhões de pessoas morrem, né, e a Coronavac tem colaborado, vacinou meu pai, vacinou minha mãe em São Paulo, vacinou meus irmãos, então, assim... É confuso, né? Confuso. Um líder do país ir contra uma vacina que no Brasil está dando certo por questões eleitoreiras. Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que os dois estão errados. Eu vi ali uma apropriação do governador de São Paulo, que eu vejo virtudes e vejo defeitos também, e vejo também que o presidente da República erra quando entra nessa guerra. Ficou uma guerra política. Aliás, o Brasil está nessa guerra. Prefeitos, governadores tomando decisões, muitas vezes, para prejudicar o governo. Certos acordos que são feitos. O Consórcio Nordeste é um caso que queria fazer a vacina Sputnik, eu não sei que você lembra. Não comprou, não resolveu a situação. Então, tudo isso vai fragilizando a relação. Eu acho que era um momento de união. Era momento de deixar de lado problemas de 2022 e buscar... Pois é, muito tem se pensado em 2022, inclusive nós estamos vendo alianças nunca imagináveis, né? Como o ex-presidente Lula com o ex-governador São Paulo, Geraldo Alckmin. Então, PSDB se aproximando de PT, Fernando Henrique recebendo o ex-presidente Lula. Então, assim... Tá confuso. Tá confuso, mas a gente vai falar sobre 22 no próximo bloco, porque quem está acompanhando essa super entrevista com o senador Eduardo Girão do Podemos, fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta comigo hoje aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Mais uma vez o meu entrevistado, o senador Eduardo Girão do Podemos. Na primeira vez eu fui lá para Brasília, né, senador? Verdade, hoje eu vim aqui retribuir. Queria agradecer que o senhor me recebeu maravilhosamente bem lá no seu gabinete. Nós, no último bloco, falávamos sobre 22, né? Que essa guerra política, inclusive alianças aí jamais vistas, né? Eu queria entender como que o senhor vê essa aliança e essas alianças que estão
ocasionando, porque o senhor também tem sido alvo de crítica dentro do Podemos por conta da visita que o senhor fez no dia do Moro ter se filiado, né, ao seu partido, já que o senhor é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. E nós sabemos que hoje eles são inimigos políticos, né? Patrícia, ótima a sua colocação. Fazendo uma pequena correção. Eu não sou aliado, nunca fui aliado. Mas o senhor sempre é colocado, né, como aliado ao governo. Porque as pessoas, elas não acompanham bem o nosso mandato, né? Repito, na CPI foi Brasil. Eu fiz críticas ao presidente, coloquei no meu relatório, mas não posso aceitar injustiças. Colocar na conta dele 600 mil mortes, como foi feito o cálculo lá que dava para salvar 400 mil pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado para não entrar por uma posição que a gente tenha de antagonismo, entrar com injustiça. Eu sou aliado do Brasil. Reconheço coisas positivas do governo, do presidente, e reconheço coisas equivocadas também do presidente e do governo. O ministro Sérgio Moro muda esse cenário de 2022, né? Completamente. Eu acho que o xadrez modificou, você que é conhecedora da política, ele já parte de outro patamar, né, da chamada terceira via. O senhor acredita nessa terceira via? Acredito que ele tem... Já não caiu por terra, não? Não, eu acredito que ele traz um resgate interessante no inconsciente coletivo do brasileiro do sucesso da Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação símbolo internacional positivo do Brasil. Mas ele no combate virou à inimigo dos bolsonaristas, né? Mas aí é que tá, o problema é esse. O problema não, é inimigo dos bolsonaristas, inimigo dos petistas, né? Essa é a confusão que a gente vive, né? Tanto é que eu fui para o ato de filiação porque eu admiro o trabalho do ministro Sérgio Moro, eu não gosto de endeusar quem quer que seja. Eu vou pelas ideias, pelas causas. E eu acredito que ele foi muito corajoso quando colocou a sua filiação, vamos dizer assim, dá a entender que vai firme para a campanha presidencial. Já foi até anunciado a pré-candidatura dele pelo Podemos. Ainda não está confirmada, mas eu espero que ocorra, porque eu acho que vai qualificar o debate. O ministro Sérgio Moro, ele, como eu te falei, representa aí um símbolo de um trabalho bem sucedido no combate à corrupção e à impunidade, que é um câncer em metástase do Brasil. E que nesse governo, olha só, eu sempre disse isso, se você pegar meus pronunciamentos desde o início do governo, você vai ver os 3 poderes da República, os 3, poder executivo, poder legislativo que eu tô, e o poder judiciário, especialmente o STF, tem conspirado para destruir a Lava Jato. Então, a gente não pode ter retrocessos com relação a algo que a gente conseguiu avançar. A Operação Lava Jato, ela me trouxe para a política, sabia, Patrícia? Eu sou inspirado... Eu estou pescando aqui a minha colinha, que ainda tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Eu sou inspirado pela Operação Lava Jato. Eu tenho esse compromisso. E eu acredito que muitos brasileiros também. Sabe por quê? Porque a justiça começou a mostrar que era para todos. Você vê um ex-presidente da República preso por corrupção, vários outros políticos presos por corrupção. Você vê empresários poderosos presos por corrupção. Quando é que você imaginava que isso fosse acontecer no Brasil? Aconteceu, só que foi desarticulado ultimamente no Brasil e a gente precisa resgatar. Então, o ministro Sérgio Moro, eu vejo com muito bons olhos a candidatura dele. Acredito que isso traz uma esperança para o povo daquilo que começou, que possa ser terminado. E eu acho que quem ganha é o Brasil, independente do resultado. Se ele vai decolar, se ele não vai, só a presença dele eu acho que já qualifica o debate. Então eu entendo que o senhor tem esse apoio a ele, né? Porque essa é a minha pergunta, mas em duas em uma novamente. O senhor apoia o ministro Sérgio Moro? O senhor se preocupa em, de repente, ficar meio que constrangido em relação ao governo federal, já que o senhor falou que não é aliado do presidente, e sim do Brasil, mas a aliança do senhor até esses 3 anos de mandato mostrou realmente essa questão de uma boa parceria com o governo federal. Se o senhor se sente ou um traidor, ou vai ter um constrangimento se tiver que apoiar Zero o constrangimento, porque certo. Eu tenho total liberdade. Eu já votei contra, muitas vezes, algumas propostas do governo que eu não concordava.
como votei a favor de algumas. Então, o papo é muito reto com relação a isso. Eu tiro da questão do pessoal e levo para o Brasil. E eu vejo que o ministro Sérgio Moro, em se confirmando a candidatura dele, é muito bom para o país. Claro que vou estar acompanhando. Eu sou um homem de causas. O que é que ele pensa sobre assuntos importantes? Corrupção não precisa nem perguntar. Mas tem outros assuntos, pautas da família, em defesa da vida, né? Já tive a oportunidade de conversar com ele, precisamos bater alguns pontos, as alianças que vão ser feitas, quem é que vai ter... Inclusive o senhor está preocupado, falando que o grande desafio vai ser escolher um vice, né? Com os mesmos alianças, valores, né? Alianças, né? Vai ser a política da mesmice ou vai ter realmente algo diferente, né? Tudo isso eu acho importante para o país, deixando muito claro que eu reconheço, não é porque eu estaria mais na frente, próximo, fazendo campanha para o Moro aqui no Ceará, que é uma tendência natural, não por ele ser do meu partido, mas por eu ser admirador do trabalho que ele fez para o Brasil, né, que eu acho que precisa ser resgatado, que eu vou deixar de reconhecer que o governo federal, o atual governo, tem coisas positivas. Não é por isso, eu sei separar as coisas, né? Eu sei separar o que é que está sendo feito de bom no país e o que é que não está legal. Já lhe disse que não está legal a questão do combate à corrupção. Aí algumas pessoas chegam para mim e dizem, mas não tem corrupção nesse governo. Já ouviu falar isso? Já. Não tem corrupção nesse governo. E era a principal bandeira do governo Bolsonaro. Pois é, né? Mas pode não ter uma corrupção sistêmica como teve em governos anteriores. Mas foi fragilizada por conta a da fiscalização. CPI também, né? A própria CPI trouxe algumas aberturas aí caminhando para a corrupção, principalmente por conta da compra de vacinas, né? Então, assim, falar que o presidente sabia ou não sabia, isso vai ter que ser investigado, enfim. Mas vamos para fatos concretos. Onde é que a corrupção perdeu nesse governo? A força do combate à corrupção. Quando você pega exatamente a questão do COAF. O COAF, sistema importantíssimo para cruzar dados de lavagem de dinheiro, pegar cheques que foram para quê, como quê. O que é que aconteceu com o governo? O governo mandou o COAF para um lado, mandou o COAF para o outro. Ele foi acabar como? Como um apêndice do Banco Central. Quer outro dado? Por que o presidente Bolsonaro sancionou o juiz de garantias? Isso não contribui para o combate à corrupção, isso enfraquece. Né? E tantas outras pautas que poderiam ter sido fortalecidas no combate à impunidade e à corrupção. Então eu acho que nesse governo tem coisas positivas, mas deixou a desejar no enfrentamento à corrupção. O senhor, falando em corrupção, o senhor acredita que a Comissão Parlamentar de Inquérito enfraqueceu essa candidatura do governo Bolsonaro na verdade, para renovar aí mais 4 anos? E se, na opinião do senhor, os filhos envolvidos com também problemas no Rio de Janeiro, como a rachadinha, também atrapalharam a imagem do presidente Bolsonaro? Não tenha dúvida que causa um estrago, né? Embora que eu acredito que a verdade, com o tempo, sempre triunfa. Eu vi muitas injustiças sendo feitas nesse relatório do senador Renan Calheiros, muita narrativa, pouca coisa técnica, mais pirotecnia, mas você pegar uma mídia, grande parte da mídia do país, né, repercutindo certas narrativas, muitos senadores ali com mais tempo que dominava a CPI, fazendo manipulações e discursos, tudo aquilo chega ao ponto de enfraquecer. E eu acho que tem um resultado prático disso com pesquisas. Agora, o tempo é o senhor da razão, né? Eu acho que muita coisa que foi injusta, isso acaba voltando com força para ideais, né? Para a verdade do presidente da República, que tem coisas positivas, sim. A gente não pode deixar de dizer, embora tenha errado na condução da pandemia. O ministro Sérgio Moro, ele mesmo disse que se arrependeu muito de ter aceitado, né, o ministério, né, na época. O senhor acredita que foi um erro dele ter ido para o ministério Bolsonaro? Eu não acredito. Eu te confesso até, Patrícia, que foi um dos dias mais felizes da minha vida política, que é curta, mas foi quando o ministro Sérgio Moro aceitou ir para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Porque eu vi ali, e ele já deixou isso claro em entrevistas também, no próprio discurso dele, que ele queria continuar o trabalho que ele fez, ele queria fortalecer. Sabe por quê? Porque o crime reage.
A Operação Mãos Limpas, lá na Itália, foi assim, né? Começou um processo de prender poderosos, de mostrar uma corrupção entranhada na República lá. E o que foi que aconteceu? O crime começou a reagir dentro do Congresso e começou a soltura, começou uma série de enfraquecimento de controles e fiscalização. No Brasil, o ministro Sérgio Moro anteviu que isso iria acontecer. E ele foi para o Ministério para fortalecer o combate na corrupção. E não conseguiu. E não conseguiu fazer o trabalho porque, muitas vezes, esse trabalho foi enfraquecido dentro do próprio governo federal, né? O pacote anticrime, que ele era um filho dele ali, o pacote anticrime que foi para o Congresso. O próprio governo não apoiou como deveria apoiar. Então você imagina a situação do ministro Sérgio Moro nisso. Eu acho que isso foi enfraquecendo e ele foi segurando pelo país, foi aguentando o que deu e chegou a um ponto que não deu mais quando houve aí a tentativa, a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Aí ele saiu e talvez a forma que ele tenha saído não tenha sido uma forma correta, né, no momento que a gente vivia também, mas eu coloco na conta da humanidade, que às vezes as pessoas, sabe aquela mola que você vai apertando a mola, apertando, aí quando você solta ela vem de uma vez? Então eu acho que talvez ele estava aguentando muitas situações ali internamente, chegou uma hora que explodiu e nós humanos temos também essas fraquezas em alguns momentos. Vocês chegaram a conversar no dia lá do ato da filiação? Chegamos a conversar. Me conta os bastidores. Antes. Me conta os bastidores. Na noite anterior, né, teve um jantar na casa da presidente do Podemos, a Renata Abreu, deputada federal, e só senadores foram. Foi a Renata e os senadores do partido, né? Todos foram, todos os 9 senadores foram. E foi muito legal, né? Foi um papo bem descontraído, ele está consciente que vai receber pancada dos dois lados, né? E eu achei bacana foi que ele está leve. Mas será que ele está preparado para os debates, já que ele não tem essa experiência política, né, no currículo? Está estudando muito, isso é que é legal, Patrícia. A gente vê uma vontade muito grande de servir, de ouvir, quer vir ao Ceará, quer conversar com as pessoas, não com políticos apenas, principalmente com as pessoas, né? Quer lançar o livro dele, ele está fazendo o livro, como é que foi a experiência dele, né? Desde a Lava Jato até do governo agora, né? O que é que aconteceu. Então eu acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria falar um pouquinho dos projetos que o senhor tem, não só pessoais, mas como projetos de vida que o senhor levou para a política, né? A gente sabe que o senhor levanta uma bandeira ferrenha aí contra o aborto, né? Eu queria falar também um pouquinho sobre espiritualidade, porque eu sei que o senhor investiu bastante no cinema brasileiro em relação a livros e filmes espíritas, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse lado. A minha vida, eu acredito que foi transformada a partir da síndrome do pânico que eu tive. Eu tive síndrome do pânico há uns 25 anos atrás e mudou completamente a minha visão, né? Quando a dor chega, aí tem uma passagem do Evangelho que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aquele momento que eu tive a síndrome do pânico, eu achava que ia morrer. Num dia, eu fui 6 vezes no hospital. É terrível. Quando eu cheguei na terceira vez, os médicos já estavam rindo. Mas de novo aqui, vamos dar aqui um... Só quem tem sabe, Só né? quem tem sabe. Eu tenho transtorno de ansiedade há 20 anos. Pronto. E o meu chão, Patrícia, abriu ali, né? E eu não sabia para onde ir. Então, eu sou muito grato, né? Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande à obra do Chico Xavier. Eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, me aprofundei e quis levar um pouco para as pessoas do que eu vivenciei, né? Da minha, da esperança que eu encontrei, da leveza, do conforto espiritual através de filme. Não para converter ninguém. O objetivo não foi esse. Foi para levar conhecimento às pessoas que me ajudaram a enfrentar algumas dificuldades de perda. Minha mãe, filho único, praticamente homem, e a minha mãe era um contato muito grande, faleceu em 2005, né, naquele momento. Então, a vida para mim ali, eu ganhei muito com a espiritualidade, né? Entrei em obras sociais, sempre de bastidores, nunca aparecia. Aqui nós realizamos há 19 anos o Festival de Teatro Transcendental, que é a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. E isso é algo que a gente vê o que aconteceu comigo
de me redescobrir como ser humano, acontecendo com outras pessoas de forma natural. Então, tudo isso são movimentos que eu acho que nós estamos aqui para aprender, né? Uns com os outros, para aprender a perdoar, para aprender a amar, para aprender a tolerar a diferença no momento que a gente vive tanta intolerância, né? Nos extremos que a gente precisa exercer isso no limite das nossas forças. Mas cita aí porque tem filmes importantes que o senhor participou, né? Ativamente. Do Bezerra de Menezes foi o primeiro, depois 2 do Chico Xavier, fizemos um em Quixadá, Quixeramobim, sobre ufologia e espiritualidade, área Q. O Divaldo Pereira Franco, que é um baiano, uma excelente entrevista, porque ele está vivo ainda, ele está na Terra para você, uma dica. Depois do Chico Xavier, é o grande médium. Tem até um filme do Divaldo, né? Contando a história dele. Fomos nós que fizemos. Ah, que bacana. Que foi pro cinema, sim, que hoje está nas plataformas aí. Sim. Então, assim... E foi rodado aqui no Ceará? Foi rodado uma parte pequena aqui, a maioria lá em Salvador. Ah, em Salvador. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo, sabe? É porque a gente está vivendo um momento que as pessoas estão muito depressivas, estão muito... A pandemia trouxe, né, a pandemia senador? Trouxe isso. E a política também, porque, viu? assim, quem não tinha nenhum transtorno... Eu tenho um programa sobre saúde mental que chama Não Pire e Respira, aqui na Jovem Pan, e a gente sabe que durante a pandemia, quem não tinha nenhum problema, nenhum transtorno mental, teve algum resquício que ficou, né, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de pânico, e quem tinha algum transtorno potencializou, né? Então, a gente sabe que a pandemia também trouxe essa possibilidade de a gente falar ainda mais sobre saúde mental, né? E a importância de se cuidar também da mente, né? Isso. Porque sempre ficava para um segundo plano. A gente fala que a prevenção de doenças mentais, ela é tão importante quanto problema cardíaco, como diabetes, como pressão alta. Você precisa ficar de olho. Precisa, né? E precisa pedir ajuda quando tá sentindo que não tá dando, e que sem não tá vergonha. aguentando. Exatamente. Você tem que ter a certeza de que esses assuntos, eles deixaram de ser tabu já faz um tempo. E deixando de ser tabu e você fugindo do preconceito, você vai conseguir ajuda, Consegue. Né? Porque muitas pessoas ficam presas a essa questão do medo eu vou perder meu emprego, eu vou perder meus amigos, eu vou perder o namorado, vou me achar fraco, eu não tenho capacidade. Quando, na verdade, hoje as próprias empresas, elas estão bem... como que eu posso dizer? Trabalhando muito isso. Então, atentas, porque o funcionário também que está ruim de saúde mental, ele não é produtivo, né? Então, é importante, é um assunto super importante. Senador, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que é polêmica, que é a questão do aborto, né? O senhor é contra a questão do aborto, mas existem várias... possibilidades de uma gravidez indesejada, de que as pessoas recorrem à questão do aborto, né? Como que o senhor vê essa polêmica? Como que o senhor pontua? Vamos lá, a ciência já avançou muito nesse tema. Graças a Deus, a gente tem aí, a partir dos 18 dias da concepção, já tem um coração batendo. 18 dias da concepção, né? A partir do momento que a criança está ali com 11 semanas de gestação, o fígado está todo constituído, os rins constituídos. Então não é amontoado de célula, não é um pedacinho de carne, é um ser vivo. A diferença dele para a gente é o tempo. Então, as mulheres que muitas vezes são surpreendidas com a gravidez indesejada, muitas vezes os companheiros, os maridos ou os namorados até exigem, vou te abandonar se tu não fizer o aborto, isso aqui não dá pra gente e tal. Só que a gente precisa levar esse conhecimento, levar que tem outras opções, né? Porque com o aborto não é só a vida da criança, do bebê, do feto, como você queira chamar, que vai ser eliminada. A saúde da mulher fica comprometida por décadas. Um exemplo é a cantora Elba Ramalho, que é minha amiga pessoal. Ela fez um aborto em 73 e ela passou muitos anos entrando no álcool, nas drogas, tentando o suicídio. Isso ela diz em entrevistas, né? Não é segredo, porque ela ficou com aquele trauma. Porque quando chegava e via uma mãe com um filho na rua, ela dizia, puxa vida, eu estaria andando aqui de mão dada com meu filho também, se eu não tivesse abortado. Mas é aquela coisa que Jesus coloca, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, se alguém que está nos ouvindo
praticou o aborto, talvez não sabia naquele momento da sua existência que era uma vida, né? Porque isso não é mostrado pra gente nas escolas, na televisão. Então, hoje, com os conhecimentos, com o avanço da ciência, ela pode ter outros caminhos, sabe qual? Adoção. Ok, não quer a criança? Tranquilo, tem mais de 20 mil casais que querem adotar a criança. Leva a tua gravidez e depois faz a doação. Porque o caminho do aborto vai te trazer sequelas de ordem psicológica, emocional e até física, de não poder engravidar mais, de desenvolver câncer, né? Quando você parte para... É como se você está aqui, nós estamos no estúdio aqui da TV, tá o sistema, todos os computadores, todos ligados, é como se você fosse lá, uma coisa natural que você está fazendo, você puxa da tomada de uma vez e joga de novo. Entendeu? O corpo se prepara da mulher para gerar uma vida. Na hora que você tira aquilo, fica consequências de toda a ordem. Então, só para fechar esse raciocínio, universidades do mundo inteiro mostram que, está lá no British Journal of Psychiatry, né, de psiquiatria, que mostra que a mulher que faz aborto em relação à mulher que não faz aborto, ela tem uma propensão maior a desenvolver problema de crise de ansiedade, de depressão, de envolvimento com álcool e drogas e suicídio. São os índices muito maiores de mulheres que fazem aborto em relação a mulheres que não fazem. Então, defender uma vida é questão de humanidade. E não só uma vida, são duas vidas, a do bebê e da mulher. Para finalizar, que eu tenho um minutinho, nós falamos sobre o lado que o senhor entende em relação de ser contra o aborto, mas, por exemplo, em mulheres que foram ou estupradas, né, violentadas, e eu digo isso porque eu conheci pessoas, né, que passaram por essa situação, que também o psicológico afeta em relação a isso. Claro, né? claro. Então, assim, a gente sabe que essas clínicas clandestinas que existem também são um matadouro, né, de gente. Uhum. Eu queria a opinião do senhor em relação desse outro lado da questão do aborto. Olha, a legislação hoje permite que se faça aborto em caso de estupro, de risco de vida da mãe e de anencefalia, tá? A questão do estupro, vamos focar aqui que o tempo está curto. A questão do estupro, eu respeito a legislação que tem hoje no Brasil, porque ninguém pode ter a consciência que eu tenho, ou que outras pessoas tenham, de que aquilo ali vai ser um mal maior. Né? O caminho do aborto vai ser um mal que vai fazer mais para ela do que o próprio a violência que ela recebeu do estupro, que deve ser punida exemplarmente, o estuprador deve ser punido exemplarmente, mas ali ela passa de uma condição de vítima até para uma condição de algoz quando vai para o aborto. Mas esse não é um julgamento que a gente deva fazer. Isso é algo que cada um deve ter uma maturidade, e é o tempo que diz, né, para perceber isso ou não. Então, as pessoas que estão numa situação dessa de estupro, eu não julgo absolutamente. Eu digo que tem outro caminho. E eu conheço também pessoas que foram estupradas, mulheres, que pensaram no aborto, mas foram aconselhadas a não fazer, que iam colocar sua criança para doar, mas elas para adoção, mas elas foram tocadas com aquela criança sendo gestada no ventre, foram criando um carinho, e hoje aquela criança é a razão da vida dela, que nasceu, ela não colocou para adoção, está com ela até hoje, então a vida dela está plena. Mas isso a gente não pode exigir que todas as pessoas tenham essa, e nem generalizar. Mas que tem outro caminho, é bom sempre dizer que tem. Senador, é sempre um prazer falar com o senhor. A gente fala bastante sobre tudo, né? Se tivesse mais tempo aqui, eu continuaria o bate-papo, porque é sempre prazeroso. Muito obrigada pela sua entrevista. Uma boa viagem aí de retorno a Brasília. E vá lá defender os interesses de nós cearenses, porque nós precisamos de pessoas como o senhor lá no topo lá da pirâmide para poder ver as necessidades aqui que nós temos no Ceará. Patrícia, gratidão, né, pelo seu trabalho, pelo convite também, mas a gente acompanha da medida que pode o trabalho de vocês aqui, e a gente vê um sentimento de fazer algo com imparcialidade. Isso é muito importante para o jornalismo, e eu acho que a verdade ela vai aparecer sempre, e vocês devem
continuar fazendo esse belíssimo trabalho e eu estou às ordens. Seja em Brasília, que você já conhece o gabinete, quando quiser, ou aqui em Fortaleza, que eu sempre estou presente também para ter um papo. E é interessante, o senhor falou de imparcialidade, mesmo a gente sendo imparcial, tanto a empresa como eu, jornalista, querendo ouvir os dois lados, a gente ainda apanha nas redes sociais, viu? Pela cegueira que existe na sociedade. A gente apanha e apanha demais, mas muito obrigada, um excelente sábado para o senhor e a gente se vê numa próxima. Com a graça de Deus, muita paz. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigada. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, no YouTube, aqui na Jovem Pan News Fortaleza e fique muito bem informado sobre economia, política, variedades. Então, faça esse convite e a gente se vê sábado que vem com certeza. Fique com Deus e até lá.